Sejamos todos, né, todas e todos bem-vindos aí ao nosso seminário, que a gente possa nesses 2 dias fazer bons debates, bons encaminhamentos, né, Natal? Tenho certeza que todas as pessoas e as entidades que estão aqui presentes estão preocupadas com a qualidade de vida do extrativista, daquela pessoa, do agricultor familiar, da agricultora, da família que trabalha no meio rural. Precisamos entender que 80%, mais ou menos, aí 80% do pessoal que trabalha no extrativismo, que faz a colheita do pinhão, não é proprietário do terreno, sempre é contrato de parceria, de meieiro. E para isso a nossa federação, Jandir, sempre pautou muito o governo federal para nós ampliar o recurso do crédito fundiário. E essa pauta foi atendida pelo governo federal. Então nós do sindicato já estamos organizando as inscrições das famílias que têm interesse de ser beneficiado pelo programa do crédito fundiário, Jandir. Outra política muito importante que a gente sempre pautou o governo federal é com a habitação rural, porque muitas vezes, por falta de ter um projeto de casa no meio rural, essa família acaba saindo do meio rural. Outro programa importante que vem fortalecer essa atividade é o Luz para Todos. Se tivesse essas políticas públicas chegado antes lá, tenho certeza que muitas famílias tinham ficado no meio rural. E junto com a energia, a gente sabe que precisa nós melhorar os equipamentos para trabalhar no meio rural. Porque uma das atividades que demora mais é na parte de você escolher o pinhão. E hoje tem as máquinas, mas nós precisamos de debulhador que debulhe a pinha inteira. Também junto com isso vem as políticas públicas de compra do pinhão dos agricultores. Nós temos que ampliar o PA, né, que mais agricultores possam vender para o PA. Programa de alimentação escolar. Então, acho que tem que ser em conjunto esse trabalho com as entidades, com as cooperativas, com as associações. A cultura da araucária, além dela ter essa marca em toda a região da Serra Catarinense, ela tem tão grande importância que ela é uma cultura que ela é preservada, né, e defendida através do IMA, Instituto do Meio Ambiente. Também para o setor turístico, é uma cultura que chama atenção pela sua exuberância, né, pela sua beleza. E na parte alimentar e nutricional também nem se fala da importância dela, né? Temos recebido bastante demandas na Secretaria da Agricultura, na parte do SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, para estar transformando esse pinhão in natura em farinhas, em processados, né, do mesmo. Eu sou o Renato, sou coordenador do Sindicato dos Assalariados Rurais e também sou extrativista da comunidade aqui do Sumidouro. Exerço essa atividade há mais de 40 anos. Hoje já estou mais de idade, já estou indo mais devagar, né? A gente já se preocupa com as novas gerações também, que está vindo aí, já muitos já não estão usando o uso dessa atividade, né? Por questão de segurança, já vem nessa linha aí. Eu subo hoje na corda ainda, né? Muitos sobem na espora, mas a questão de segurança ainda dá muito a desejar ainda. E outra questão também que eu vou abordar é sobre esse pessoal ainda estão na informalidade, né? Não tem bloco de notas, não tem a garantia da segurança, né? Seja para a previdência social, seja um fundo de contribuição, que nem o extrativismo. Hoje a gente já está no 3º seminário de pinhão, né? Através das políticas públicas a gente vem tendo bom retorno aí, através dos companheiros aí das grandes instituições, né? Que nem um grande avanço que eu vejo é na questão da identidade hoje, que a gente já está sendo reconhecido a nível nacional, né? A gente já criou uma identidade própria, né? Mas quem comeu pinhão essa semana? Levanta o braço. Olha, deu um quórum razoável. Isso é sinal de que a comida é boa. O grande objetivo dessa primeira mesa é tentar fazer uma conexão
com coisas que a gente às vezes não enxerga, mas que estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano. E algumas delas foram destacadas aqui agora há pouco, né? Questão de paisagem, a questão socioeconômica, né? A questão cultural, certo? Que envolve muito essa questão da nossa tradição secular de trabalhar com araucária e especialmente com a história do pinhão, né? Por isso que esse nome é bonito aqui, interface. Ou seja, essa cultura ela é multifacetada. E a gente fez o seguinte, organizou a mesa com a seguinte ideia: trazer um nato, um caboclo nato que conhece da história, que é o seu Agenor, e trazer gente de áreas distintas, patrimônio histórico e material, coisas que às vezes a gente no dia a dia não está muito posicionado sobre esses temas. Tranquilo? Eu sou Agenor Scarbelotti, moro em Irapó II, distrito de Caruaru, município de Bom Retiro. Há 60 anos eu estou lidando com pinhão. Eu estou com 82 anos. Então eu tenho muita experiência sobre o pinhão, sobre o pinheiro. Por exemplo, a gente tem várias espécies de pinhão, não é só uma. Em função da florada também. Florada tem vários pinheiros que florescem. Ó, esse ali é um botão da pinha. E esse ali está com quase 2 anos. Ele leva quase 2 anos para chegar nesse ponto. Depois leva mais quase 2 anos para a pinha ficar pronta. Ela leva 4 anos uma pinha para ela ficar pronta. Variedade de pinheiro tem muitos. A gente nem sabe quantos tem para levar variedade. A gente diz 7, 8, mas tem muito mais que isso. Em função do acasalamento do pólen. Mas tem o mata-fome de Graia, que é o primeiro, o março. Tem o abril, que vem mais a sequência. Tem o maio, junho, julho, e agosto e setembro. Essas são as formações de... Daí vem mês de julho, é o cajuvazinho, é o finado pinhão nativo, por exemplo. Daí vem o cajuvazinho, vem o cajuvá, e depois vem o pinhão macaco, e depois vem o outro pinhão que também é de buia, ele é antes do macaco, ele é o pinhão macaco também, chamado, e ele de buia. E esse pinhão macaco, ele não de buia. Não tem a pesquisa em cima sobre isso, né? De edificação dos pinheiros. Ali daí vem a parte do pólen ali, né? De um galho só, eu tirei 80 gramas. Mas tinha ido bem mais da metade fora já. 20 metros de altura. Ele é um pouquinho mais novo do que eu. Parece por cima, mas é um pouquinho mais novo do que eu. Eu conheci quando ele era bem pequenininho. Quando eu tinha 6 anos, a gente andava por meio ali, fica bem perto da casa, né? Então, a gente tem orgulho de ter um pinheiro desse. A importância desse reconhecimento, a importância dessa identificação, cada conquista que um grupo social faz, né, que uma comunidade faz, ela vai acumulando. Por exemplo, esse também foi premiado no Prêmio BNDES, as comunidades de Sobrado, uma comunidade que tem no norte de Minas, entrou na Câmara Municipal com pedido de reconhecimento do seu território como território tradicional. E eles conseguiram uma lei municipal. Isso abriu uma perspectiva imensa, né, de acesso, mas principalmente da conquista do território. Cartografia social é um mapeamento que está se fazendo também das comunidades tradicionais. Outra coisa que eu encontrei, que eu achei bem bacana, uma plataforma do Ministério Público Federal. Essa plataforma é uma plataforma em que você se identifica como comunidade tradicional e acessa, entra nela, né, e compõe esse mapa. Esse material todo vai criando essas camadas de proteção. A pesquisa, ela está presente. A gente que está aqui representando a Embrapa, nós estamos presentes nesses movimentos, nessa dinâmica de construção de um mundo melhor. Obrigado.
Bom, eu venho fazer uma fala técnica, né, chata, mas é que é para chamar a atenção de alguns aspectos, e é sempre bom falar depois dos outros, porque eles vão nos abastecendo de informações para poder perceber que esse papo chato está intimamente ligado com o que veio antes, que é um registro. É um dispositivo legal que visa prioritariamente a salvaguarda, a garantia da continuidade de práticas imateriais, que visa a perpetuação desses saberes, a continuidade das pessoas nessas comunidades, a preservação disso que diz respeito às pessoas. Existe, então, um dispositivo legal no estado de Santa Catarina que ele existe há 20 anos. E durante os 16 primeiros anos dele, ele era uma letra morta. O que é uma letra morta? Inútil. Era tinta no papel. Nós não tínhamos nada registrado, nós tínhamos apenas um bem imaterial registrado. E aí, em 2016, 2017, a gente começa a mudar essa perspectiva de fazer valer, então, esse entendimento que nós estamos aqui, né? Então, a instauração dos processos de bens de natureza imaterial cabe, além dos órgãos e entidades públicas da área cultural, a qualquer cidadão. Ao ouvir patrimônio cultural, a maior parte das pessoas tem na memória o quê? Bens materiais edificados, bens tombados de grande apelo histórico. A pessoa vai pensar sempre na coisa monumental, na coisa que tem maior visibilidade, que tem a maior estrutura. Aqui temos uma infinidade de igrejas de madeira, de igrejas do interior, de igrejas que as pessoas preservam há décadas, séculos, mas quando a gente pensa num monumento, se a gente pensar numa igreja, vai pensar na grande igreja de pedra da praça que todo mundo fotografa quando tem neve. Então, é esse pensamento que a gente coloca na cabeça das pessoas o poder público. Então, não adianta fazer uma lei bonita se a gente não educa para que essas leis existem. Agora, como que a gente vai fazer as pessoas perceberem que a habilidade do Agenor de perceber que tem 8 tipos de pinhão é um patrimônio? Enfim, com essas dificuldades que nós mesmos criamos, o poder público, a crença que o patrimônio protegido é ou se torna necessariamente público. É aquilo que eu falei. O Agenor vai dizer, olha, vão registrar, daqui a pouco está cheio de curioso aqui, todo cheio de câmera. E o congelamento do patrimônio protegido, a mesma coisa. Quando a gente fala em proteger, as pessoas pensam no tombamento, e no tombamento a coisa fica imexível. Então, meu Deus, daqui a pouco eu vou ter que estar usando aquela bota que não uso mais, porque agora o Estado, o poder público protegendo, vai exigir, vai tomar conta e isso vai virar coisa dos outros. Então, é um pensamento também que a gente tem que lutar contra. O patrimônio, então, ele não sofre nenhuma ação direta, parte do poder público, é fundamental. A comunidade vai continuar fazendo o que quer, do jeito que quer e como ela quer. Ninguém vai dizer, olha, tu não pode fazer isso. Se a comunidade quiser extinguir um bem registrado, também acaba-se o registro, fica-se na memória das pessoas. É fundamental a anuência social, que as pessoas entendam exatamente o que está acontecendo. Que elas entendam que elas têm o direito, aí sim com o registro, de ter a certeza que o Estado está com elas. É nesse sentido. Não é mais nada, não é para virar para turista, não é para ficar batendo foto. O registro é uma garantia. É uma dessas ferramentas de proteção, que tem que ser um dos mais importantes. Então, ele é acolhido pelo poder público de uma maneira especial, ele não fica congelado, mas tem apoio técnico e institucional para lidar com as mudanças do tempo, de modo a manter a sua essência dentro das mudanças socioculturais. É isso. Meu nome é Regina Santiago, estou superintendente do IFAM aqui em Santa Catarina. O IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é um órgão federal que tem também lá os seus 82 anos de vida, criado exatamente a partir dessa percepção de um olhar para a preservação daquilo que é patrimônio, então aquilo que é herança, né? Mas a herança da parte cultural, não só os bens que se deixam para os filhos e para as gerações futuras, mas também a parte da cultura que é deixada para as gerações futuras. E também, lá naquele primeiro momento, o que as pessoas identificavam como importante para a nação, para o país, eram coisas muito das elites, eram coisas muito monumentais. Ao longo do tempo, esse olhar foi mudando, ele foi se ampliando,
Desde lá de trás, essas mesmas pessoas já estavam pensando que era necessário proteger também aquilo que não é material, aquilo que a gente não encosta, não pode ou não pode derrubar, mas aquilo que as pessoas carregam dentro delas, que elas transmitem entre elas, as próprias pessoas, os próprios grupos que são detentores, né, essa palavra que a gente repete muito para dizer que eles são proprietários do saber. Eles podem, não é material, é imaterial, mas tem dono. Tem comunidades, tem grupos que são donos e a gente usa então essa palavra detentores, que os detentores têm que ter esse protagonismo nessas definições e também nas definições do que vem depois, das repercussões dessa proteção, construídas sempre pela própria comunidade, usando aí, no caso, o registro ele é um instrumento dessa valorização, de reconhecimento, de divulgação e de capital político dos grupos organizados e mobilizados. Não é o IFAM que sai fazendo nada, da mesma forma como o Rodrigo exemplificou no caso do Estado, mas é algo que vem, né, agregar e fortalecer os próprios grupos, as próprias comunidades que detêm esses bens. Obrigada. A gente, às vezes, predomina na nossa cabeça a questão, certo? E agora a gente quer fazer essa conversa, esse diálogo sobre todos esses elementos. Tem alguém que quer fazer uso da palavra agora, nesse momento, quer fazer esse início, quer correr o risco de abrir a sessão? Eu sou do povo Xoclen Laclanoa e também Caingangue, né? Saúdo meus ancestrais aqui por terem trazido essa semente para cá, né? Porque plantaram no sul inteiro, enfim. E hoje a gente não tem mais acesso a essa espécie. Era a base da cultura, né? Da alimentação tradicional, por exemplo. Só existia o pinhão, o mel e a carne de caça. Mas hoje lá, esses três, a gente já não tem acesso, assim. E o que a gente passa lá é coisa sobre segurança alimentar, né? Soberania alimentar. Tá, a colega Irene, que não deixa de ir aqui, que faz parte do Conceia, né? Que esteve lá e tudo mais. Mas é mais no sentido assim de para a gente somar esforços para tornar mais política, né, a mais justa e igualitária, né? É isso aí, mas o evento tá muito bom aqui, pessoal. Eu sou ex-presidente do Conselho Estadual e nós tivemos a oportunidade de conhecer o território lá de Juazeiro-Botê com uma plenária itinerante do Conselho. E nós ficamos muito surpresos assim, com a maturidade de política que eles têm lá. Eles encaminharam assim, pautas assim, muito estruturantes dentro do que a gente pauta, que é o grande guarda-chuva da segurança alimentar e nutricional, né? E quando ele fala da insegurança alimentar, é que assim, é um projeto, né, de exclusão desse povo indígena. Então eu vejo essa cultura extrativista que vocês estão defendendo aqui, imprescindível aproximar o extrativista quilombola, que é também uma mistura dos caboclos aqui da região do estado de Santa Catarina, dessa fala indígena, e especialmente eu trouxe de Ibirama, porque é um território extremamente vulnerabilizado. Tá? O pinhão, a produção caiu de 2000 para cá, na nossa região lá 95%. Todos os eventos eu participo, coleto dados, arquivo, tenho uma coletânea muito boa. E eu gostaria de ver essa parte que tem sido feito de estudo para a gente eliminar essas doenças que é bem conhecida, que é causada pela Sídia araucária. Então, nesse sentido, eu queria reforçar a ideia da rede sociotécnica. Eu acho que hoje em dia está difícil, por exemplo, os Caingangue lutarem sozinhos pelo direito deles. Nós temos que estar juntos. E não só quem está trabalhando na área da produção, mas também quem está nas esferas de governo. Então aí, assistência técnica, né, que no Brasil foi totalmente desarticulada, destruída, né? E a rede sociotécnica, para mim, é uma estratégia fundamental. É muito mais efetivo do que levar
uma demanda de uma doença de um agricultor. Então a Embrapa tem lá o SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, que faz essa demanda. Se vem de uma associação, se vem de um grupo mais organizado, isso tem mais força. E fortalece a gente que está lá na pesquisa também. Eu sou do IFSC Campus Urupema. Ali na fala do seu Agenor, né, ele destaca ali que hoje poucas pessoas se interessam ali pela extração do pinhão, né? Faltam profissionais realmente ali, que talvez os jovens, né, não estejam mais tão ligados à cultura da extração. E aí sempre é uma preocupação institucional ali nos nossos cursos, a questão da sucessão familiar, né? Como estimular esse jovem a permanecer, a ver sentido na atividade. E aí nisso vem outra preocupação também, né? Um mínimo ali de segurança para esse trabalhador, pensando muitas vezes que vai, né, ao encontro ali da extração para agregar uma renda familiar, incrementar recurso ali à família, e às vezes faz aquilo a todo custo, né, aquela retirada, né? Pensar na questão do alimento, pensar na questão da araucária, em todo esse sistema e promover esse diálogo. Quando o colega foi lendo ali a lista dos representantes das autoridades que aqui estão presentes, a gente vê o quanto é diverso. Dizer que quando foi dito no início sobre ter recurso, política pública, para que a pessoa compre a máquina, eu venho da economia solidária. A gente não pensa em um, a gente pensa no todo. Então é muito mais fácil eu me juntar com mais 4, 5 extrativistas e conseguir um recurso, seja numa cooperativa de crédito que a gente tem aqui, que está aí o banner da Cressol, do que eu ir lá sozinho. E essa máquina ser uma máquina para ser utilizada em grupo. E isso fortalece também aquela comunidade para que uma pessoa não se sinta sozinha. Nós pensamos nisso, gente. Então, eu imagino que toda essa parte de políticas públicas a gente pode ouvir, por exemplo, o Selene, que está aqui, que é do consórcio, ou Vinícius, que é do MDA, que deve falar sobre políticas públicas também, e de uma outra política pública que cadê o Leonardo está ali, que é uma política pública, a política ligada ao Plano de Ação Territorial, o PAT, né? Então são diversas que vão ser discutidas à tarde.